Então, beleza, pessoal? Boa tarde. Agora eu já estou gravando. É, Vamos começar essa aula aqui hoje falando não só desse slide aqui, que foi como a gente terminou, né? Porque o próximo assunto já tem a ver com matriz aqui. Também mostrando a execução de algo semelhante a isso aqui, não é igual, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Semelhante a isso aqui, mais atendendo o pedido ali do Ulisses e mais o pedido de alguém que escreveu no Forms para a gente fazer exemplo aqui, compilando e por aí vai, tá? Então é o seguinte, a gente fechou nossa aula passada falando de vetor, né, que é uma forma que a gente tem de usar ponteiros, tá? Então é o seguinte, se eu tenho uma variável que ela é do tipo ponteiro, ela pode ser enxergada também como se fosse o endereço de um início de um vetor. Tá? E a gente vai entender que eles são muito semelhantes, por isso que eles podem ser tratados da mesma forma. Igual aqui, ó, o que V é? V é uma variável que é float pointer. Então, ela não é um vetor, vamos dizer assim. Propriamente dito, ela é um ponteiro, tá? Um apontador para o endereço de memória que é esperado de ter alguma coisa float. Só que nessa linha 11 aqui, ele é utilizado como vetor, né? Então aqui, ó, V, abre colchete, fecha colchete, então é o exemplo de uso de vetor, e depois ele pega o endereço daquele lugar. Tá? Então, a gente vai dar uma revisadinha nisso aqui também, beleza? Então vamos lá. Eu preparei para vocês um exemplo que vai ser o seguinte. Primeiro vamos dar uma olhada em um vetor sendo alocado estaticamente, só para a gente conseguir compreender por que eu posso utilizar ponteiro como se fosse um vetor, tá bom? Então vamos lá. Então vou declarar aqui um ponteiro, um vetor do tipo inteiro, tá? E criatividade zero, esse vetor chama vetor. E ele vai ter aqui 4 posições. Não vou inicializar esse vetor por enquanto, tá? É de propósito que eu não estou inicializando ele. Só para a gente poder entender, tá? E aí eu vou chegar aqui e vou fazer vetor 0, que a gente já sabe como acessar vetor, né? Vetor 0, então ele tem o valor 8. Vetor 1 tem o valor 19. O vetor 2 tem valor 85 e o vetor 3 tem valor 35, por exemplo. Suponha que sejam esses 4 valores aqui. Vamos compilar nosso programa. Compilou, bonitão. Então vamos lá. Vou colocar um breakpoint aqui. Vou inicializar o meu programa. E antes da gente olhar qualquer coisa, eu deixei aqui no watch de propósito. Não vou clicar em locals aqui, tá? Eu quero que vocês me falem o seguinte: quantas variáveis eu tenho nesse momento? O Ulisses falou que tem 4, o Álvaro diz que tem 1, o Enzo diz que tem 1, a Júlia diz que tem 1, o Álvaro diz que só o int vector, então teoricamente seria 1 a resposta dele, a Amanda 1, o Eric 1. Então vamos lá. Na verdade, a resposta é 3. Tá? Nesse momento, nós temos 3 variáveis. Aí eu vou mostrar para vocês quais são as 3 variáveis. Primeiro, uma que ninguém teve dúvida, porque todo mundo respondeu ela aqui, é o vetor. Então, o vetor é uma das variáveis. Só que, observe que o main é uma função como outra qualquer, tá? Só que começa o programa nela, mas ela é uma função como outra qualquer, e ela tem 2 parâmetros. Quais são esses 2 parâmetros? argc e argv. Então eu tenho 3 variáveis aqui, ó. Tá? Nesse contexto aqui, eu tenho 3 variáveis, uma chamada vetor, uma chamada argc e uma chamada argv. Aí vamos lá.
Quais são os tipos, agora que a gente já sabe que são 3, quais são os tipos de cada uma das variáveis? O Ulisses falou que é int char, com certeza não é. O Enzo falou que é int, a gente tem 3, então eu esperava mais respostas, mas com certeza todas não são int. O Gabriel Machado falou que é int, char, pointer, pointer e int, beleza, certinho, tá? Amanda também falou que é int, char, pointer, pointer, int. Perfeito. Seguinte, a resposta é essa mesmo. Então nós temos uma variável chamada vetor, que é do tipo int, nós temos uma variável chamada argc, que é do tipo int, e nós temos uma variável chamada argv, que é do tipo char, pointer, pointer. Tá? E aí vamos confirmar isso aqui? Quando eu clico em locals, ele mostra as minhas variáveis locais, ou seja, as variáveis que estão no contexto dessa função. Como eu estou na main, é o contexto da main. Então vamos dar uma olhada? Olha que lindão! 3 variáveis. Tá? E o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês? Que além do argc, que tem o valor 4 aqui, eu tenho o argv, que tem alguns possíveis valores, tá? A gente vai dar uma analisada aqui. E a gente tem um vetor que tem 4 posições. Eu vou abrir o vetor aqui para vocês verem. Ó. Olha só. E o seguinte, alguém sabe me dizer o que são esses números aqui? Não, não é endereço não. O Ulisses está mega atento. O Eric também. Lixo. Tá? Lixo. Seguinte, se a variável não é inicializada, qual o valor que tem nela? Lixo. Tá? Isso aqui é um lixo conhecido. Tá? Mas eu não vou discutir o conhecimento do lixo aqui não. Eu só quero que vocês tenham a seguinte noção. Que se a variável não tem nada escrita nela, assim, eu não coloquei nenhum valor nela, é lixo que está lá dentro. Tá? Independente se esse lixo é conhecido ou não. Isso daqui é assunto mais para frente, talvez eu não vá falar, tá? Talvez vocês aprendam mais para frente, porque isso aqui depende do compilador, depende de várias situações, entendeu? Mas, Leandro, por que tem lixo se eu atribuir os valores? Eu não atribuí ainda não. Aqui, eu tô parado na linha 22 aqui, Gabriel. Tá vendo? Aqui, ó, a minha bolinha, a setinha aqui. Eu ainda não atribuí nenhum não, tá? Então é o seguinte, esse lixo aqui é um lixo conhecido, mas eu não vou discutir o porquê desse conhecimento não, tá? Se eu colocar para visualizar em X aqui, ó, tá? Esse CCCCCC é lixo, mas é um lixo conhecido, tá bom? Mas ignore isso aqui por enquanto. O fato é lixo, tá bom? E aí o seguinte, olha onde essa variável está apontando, vamos dizer assim, tá? Vamos entender o porquê. Ela tem um endereço aqui chamado 00FCFE74. Então vamos dar uma olhada na nossa memória lá nesse lugar? 0x00FCFE74. Olha que maravilha de resultado. Ó, um tanto de C, ó, que é exatamente o que eu tinha visto aqui, ó, né? Quando eu coloquei em X aqui. Então é o seguinte, olha, faz sentido que esse endereço realmente tem esses valores aqui, porque é isso que eu vi. Então, lindão. Agora eu vou executar a linha 22. Olha só o que aconteceu quando eu executei a linha 22. Os 4 primeiros bytes, eles trocaram de valor. Tanto é que ele ficou vermelhinho aqui, tá? Vermelhinho é uma informação do depurador para mostrar que aquele valor modificou naquele passo, tá? Para ficar fácil de você depurar. Então é o seguinte, ele está te mostrando aqui que esses 4 valores mudaram. E apareceu, olha só, o 08 aqui, que eu escrevi. É que aqui está em hexa, tá? Mas eu escrevi o 08 lá em cima. Aí agora eu vou executar a linha 23. Opa! Apareceu também um valor aqui, mais 13, engraçado. 13, mas eu escrevi 19.
Só que a gente tem que lembrar que aqui está em decimal e aqui está em hexadecimal. Então, vamos usar a nossa calculadora aqui. 19 é 13 em hexadecimal. Beleza. Agora, e o 85? 55. Não vai ser surpresa se 85 for 55, como de fato é. Tá? E agora, 35, 23. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui 4 valores, tá? Todos eles gastando 4 bytes. Todo mundo conseguiu ver aqui que é 4 bytes, né? Porque assim, ficou vermelhinho, depois ficou vermelhinho, depois ficou vermelhinho e agora vermelhinho aqui. Todo mundo conseguiu ver isso, né? Beleza. Então ficou tudo ok. Tá gastando 4 bytes, os valores casaram aqui com a calculadora. E eu quero que vocês guardem esse endereço aqui, ó. Tá? Não precisa anotar não, mas só para vocês verem que ele vai mudar. FCFE74. Então eu vou encerrar meu programa, vou executar de novo. Olha o endereço agora. É FFA88. Não é o mesmo do anterior, tá? Até porque o mesmo do anterior está escrito aqui em cima e não tem mais o CC aqui, ó. Agora, se eu colocar esse novo endereço aqui, ó, tá aqui meu valor de novo, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso aqui? Primeiro, se você não inicializou uma variável, é lixo que está lá. Segundo, cada vez que você executa o programa, as suas variáveis vão parar em endereços diferentes. É por isso que você tem aquele comercial, para você pegar o endereço. Porque não tem condição de você prever, antes de executar o seu programa, aonde seu programa foi parar na memória. Ah, isso é trabalho do loader do sistema operacional que carrega seu programa para a memória. Então, não tem condição de você saber onde seu programa vai parar na memória. Tá? Então, tenha isso em mente. Não é porque você executou ele uma vez e anotou aquele endereço que a próxima vez ele vai parar lá naquele lugar, não. Inclusive, é bem provável que se você executar ele 100 vezes, ele vai parar em 100 endereços diferentes. Tá? Então, não fixem um valor de memória, porque não existe esse conceito. Tá? Você colocou na memória, é o sistema operacional que vai carregar seu programa. Onde ele foi parar, não é trabalho seu saber, não. Tá bom? É trabalho de outro. Porque se você pudesse escolher onde que você coloca seu programa na memória, estava resolvido, né? Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma modificação aqui no programa, só mostrar para vocês que vai aparecer os mesmos valores, né? Eu vou fazer a seguinte modificação no programa. Ao invés de colocar 8 aqui, eu vou colocar um número maior que 255. Porque como vocês já estudaram lá em SL, vocês sabem que 1 byte sem sinal eu consigo guardar valores de 0 a 255, né? Porque 1 byte são 8 bits, então sem sinal ele vai de 0 até 255. Então eu vou escrever um número aqui maior que 255, só para a gente ver uma coisa, que é uma curiosidade de SL, tá? Você não precisa ficar tão preocupado com isso aqui, mas é uma realidade. Então, eu gosto de mostrar para vocês, porque a maioria das vezes a gente programa em PC, então a gente nunca vai trombar com esse problema. Mas se vocês tiverem sorte na vida, e eu espero que tenham, em algum momento vocês vão trabalhar com microcontroladores. E dependendo do microcontrolador que você for trabalhar, ele não tem a mesma organização de memória que um computador, não. Então, os números eles podem aparecer um pouquinho diferentes. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui a nível de curiosidade. Curiosidade, mas é ensino, tá? Curiosidade não é para você ignorar, não. Curiosidade é importante, tá? Não é uma coisa que eu fico cobrando, então não vai ter nenhum exercício, nenhuma prova, nada disso. Mas é uma coisa que eu queria que vocês levassem para a vida aí, porque é uma informação importante. Se você programa a vida toda para PC, você não vai preocupar com isso, não. Agora, se você
programar em um baixo nível, tipo um microcontrolador, assim, sabe? Bem lá embaixo mesmo, aí você vai trocar nesse negócio e é legal, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Vou colocar um número maior aqui. Que número? Sei lá, 1000. 1000 é maior que 255, o número não importa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar lá na nossa memória? Beleza. Agora eu vou executar um passo aqui. Olha o que apareceu lá. É 8030000. Vamos jogar na calculadora aqui? 1000. Olha que lindo. 3 é 8. Você viu e falou assim, é engraçado, mas lá tá ao contrário. É 803. Por que isso acontece? Aí vem a curiosidade da aula de hoje, que é assunto de SL, mas que eu acho legal em falar aqui nesse momento. Existem duas formas, tá, de organizar os bytes na memória. Uma chama Little Endian e a outra chama Big Endian. Qual que é a diferença de um dos dois? Tá? A diferença dos dois. A diferença é o seguinte, que um vai armazenar, vamos dizer, na ordem direta, e o outro vai armazenar na ordem inversa. Mas direta e inversa, que bagunça é essa? A questão é o seguinte, a sua memória ela é organizada em bytes. Tá? Eu mostrei para vocês aqui, ó, tá vendo? A sua memória é organizada em bytes. Então esse aqui é o endereço AF F9 F0, esse aqui é o AF F9 F1, esse é o AF F9 F2, esse é o AF F9 F3 e por aí vai. Então ela é organizada por bytes. E o seguinte, o que acontece quando você tem que guardar algo que é mais de um byte? Aí você precisa decidir qual a ordem que você usa para poder guardar as coisas que são mais de um byte. E é isso que a gente dá o nome de endian. Tá? E o seguinte, o que, que o Little faz? O Little fala o seguinte, no menor endereço, o valor menos significativo. Isso é o Little Endian, tá? Little de pequeno. E no Big Endian, no menor endereço, o valor mais significativo. Por exemplo, cada vez está mais difícil de entender. E olha só, o número que eu escrevi, por acaso não é 03, é 8? Então vamos colocar ele aqui, ó. 03 é 8. Eu escrevi com um espaço aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. E o seguinte, se eu tiver que escrever esse número em binário, como que é? Vou escrever de 4 em 4 para poder facilitar a nossa visualização, tá? É o mesmo número, que representa em decimal 1000. Então eu escrevi o número aqui de 3 formas diferentes, em hexadecimal, em decimal e em binário. É o mesmo número, tá? Só a nossa visualização que é diferente. O fato é que eles gastam mais de um byte para ser representados. E aí o seguinte, se eu tiver que perguntar em base 10, tá? Que é o que a gente está acostumado, no número 1, 2, 3, 4, qual é o algarismo mais significativo?
O Gabriel falou que é 1. O Álvaro também falou que acha que também é 1. Isso, seria o MSB lá em SL, tá? Mas aqui eu tô perguntando é o algarismo, tá? Não é o byte, não. Só 2 respostas? Não, 3 respostas, né? Gabriel, Amanda e Álvaro. Tá, então beleza. Então, se todo mundo falou que é 1, é porque todo mundo sabe o que é o mais significativo. Significa que o 1 vale 1000, certo? O 1 vale 1000, o 2 vale 200, o 3 vale 30 e o 4 vale 4. Tá? Então, o 1 é o mais significativo. Então, aqui, ó, o nosso byte mais significativo é o 03. O menos significativo é o 8. Tá? E aí, o seguinte, o Little Endian fala que no menor endereço, o valor menos significativo. Então, significa que no menor endereço vai o E8. E no maior endereço vai o 03. Tá bom? E aí, se vocês derem uma olhada aqui, aqui eu tenho os endereços AFF9F0 e aqui eu tenho AFF9F1. Baseado na nossa explicação aqui e o que vocês estão vendo na memória, essa organização aqui, ela é Little Endian ou ela é Big Endian? O Ulisses está falando que é Little Endian. O Gabriel também está falando que é Little Endian. A Júlia também, Little Endian. Então é o seguinte, todo mundo entendeu o conceito, né? Então é o seguinte, os computadores Intel, tá? Eles são Little Endian, tá bom? A AMD também é Little Endian, tá bom? É porque o AMD ele segue o conjunto de instruções da Intel, então é Little Endian também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui como a gente está vendo o meu PC, a minha organização de memória, é Little Endian, tá? Então se eu escrever o número aqui, ó, 11223344, como que ele vai aparecer na memória? Ninguém quis responder, então vamos ver, né? Quatro quatro três três e por aí vai, exatamente. Olha só que lindão. 44332211. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa de SL, mas que eu acho que era interessante a gente aprender, tá bom? Então, vocês vão ver números sendo representados de trás para frente na memória, porque a arquitetura do computador que eu uso é uma arquitetura Little Endian. Beleza? Então, maravilha. Agora que todo mundo já entendeu isso aqui, se fosse Big Endian, tá, gente? Ia aparecer 11223344. Tá? Como é Little Endian, aparece 44332211. Se vocês utilizarem alguma coisa da Motorola, é bem provável que você vá trombar com Big Endian, tá? Se você utilizar alguma coisa antiga, assim, tipo Spark, um negócio bem do passado mesmo, é Big Endian também.
Os números armazenados na sua placa de rede, que são transmitidos pela placa de rede, eles são armazenados em forma de Big Endian, tá? Então, mesmo que o seu computador seja Little Endian, os números na interface de rede, eles são Big Endian, então o computador tem que fazer esse trabalho, né, de conversão, porque o padrão lá é Big Endian e o padrão que a sua arquitetura de memória usa é Little Endian. Ah, então, o importante é ter um padrão. Isso afeta alguma coisa? Afeta. Porque se você estiver lendo de byte em byte, você vai ler de trás para frente. Entendeu? Não, eu não posso dizer que é a maioria não, viu, Álvaro? Isso aí quem está falando é você. Eu não sei dizer quem é a maioria não. Entendeu? Eu não consigo te afirmar isso. Eu não consigo nem chutar para dizer quem é quem usa mais. Porque é o seguinte, no PC a gente usa Little Endian. Mas dependendo do microcontrolador, por exemplo, ARM, tá? Se a gente pegar uma arquitetura ARM, por exemplo, eu não sei como é que a ARM usa. Tá? A gente pode até pesquisar aqui na internet se ARM é Little Endian ou Big Endian. Mas se ARM for Big Endian, por exemplo, os celulares quase todos usam ARM. Então, de cara, você já tem aí bilhões de itens que usam uma arquitetura Big Endian, entendeu? Então, assim, eu não consigo realmente te afirmar se é Little Endian ou Big Endian o mais usado, não. Vamos perguntar aqui na internet? Isso é uma curiosidade para todos nós, inclusive para mim. Vamos ver aqui. Aqui, ó, o ARM original, Little Endian, tá vendo? Aqui, ó, mais suporte para Big Endian foi adicionado ultimamente. Entendeu? Então, assim, é curiosidade pra gente, sabe? Eu não consigo te afirmar o que é que usa mais, não. Sabe? Vamos perguntar direto aqui. Aqui, ó, tá? Tá falando que ambos os tipos são largamente utilizados em engenharia eletrônica, tá vendo? Então, assim, é, é só para mostrar para vocês que tem os dois, entendeu? E são diferentes. Porque quando a gente guarda um número na memória, se depois a gente vai acessar via byte a byte, a gente pode ter uma organização diferente do que a gente esperava, tá? Mas eu realmente não sei dizer qual dos dois que usa mais, não. Tá? O importante é isso aqui, ó. São largamente utilizados todos os dois. Beleza? Curiosidade para vocês, mas curiosidade importante. Todo mundo entendeu, né? Se é sim ou não? Ninguém falou nada? Beleza. Então vamos continuar aqui nosso programa. Agora, eu vou tirar essas coisas todas aqui, porque isso aqui não interessa para minha explicação em si. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos pegar nosso vetor aqui. Vocês estão vendo que o vetor, ele tem um endereço? A gente está usando ele aqui o tempo inteiro. Ó. Tá? É o seguinte, o nome do vetor, o nome dele, tá? Já significa o endereço da primeira posição de memória no qual estão os itens dele. Então, olha só, isso aí tem uma certa semelhança com o ponteiro, tá vendo? Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, tá? O nome dele já vai para o primeiro lugar de memória. Tá vendo? Olha só, escrevi vetor, foi parar lá. Se eu escrever argc, ó, é o valor dele, 4. Tá vendo? Não é nenhum lugar de memória. Agora, se eu escrever é comercial argc, olha que legal. Eu vou para o endereço
onde a variável argc está na memória. E qual o valor que está lá? 4, que é o mesmo que a gente está vendo aqui no depurador. Agora, se eu escrever vetor, observe que eu não usei E comercial, só escrevi vetor. Ele já foi para lá. Por quê? Porque o nome do vetor já significa o endereço onde começa o vetor. Agora, e esse argc aqui? Esse argv, desculpa. E esse argv? Vamos escrever aqui para ver o que acontece? Olha o argv. 00CD-B3F8. 00CD-B3F8. E o que o argv é? Ele é um char pointer pointer, ou seja, ele é um endereço de um lugar que tem char pointer. Tá? Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos fazer nossa memória aqui. Minha memória cresceu hoje. Então tá aqui minha memória, ó. Quantas variáveis eu tenho na memória? Três variáveis. Perfeito. 3 variáveis. Quais são elas? Agora eu quero ver se vocês estão aqui. Ô, Fernando, não tem como eu dar zoom aqui não, entendeu? Eu consigo dar zoom nas letras, tá vendo? Mas aqui nesses outros pedaços não consigo não. Então vamos lá. Então vou desenhar aqui 3 variáveis na memória, porque agora eu quero o seguinte, eu quero ver se vocês estão entendendo tudo mesmo. Três variáveis. Então vou colocar aqui, ó. Uma variável ela chama argc. Uma variável ela chama vetor. E uma variável chama argv. Agora vamos lá. Quais são os tipos? Int. Não, não tem dois ints não. Int, char pointer e int também não. Na verdade, eu tinha respondido antes aqui que era, né? Não, mas tá errado. Não tem dois ints, não. Tem dois ints, não. É int pointer. Isso, vetor é int pointer. Passou despercebido, tá, gente? Eu tenho quase certeza que eu falei que vocês estavam certos antes, mas na verdade não estavam, não. É int pointer e char pointer pointer. Tá? Esses aqui são os tipos. Ó. Sendo mais rigoroso, esse cara aqui, ele é int, tá? Mas aqui, não existe esse tipo aqui não, tá bom? Eu estou só mostrando para vocês, sendo um pouco mais rigoroso, tá? Então, é isso aqui, ó. Tanto é que se eu escrever aqui, ó, int 4, tá vendo? Mas eu não consigo declarar esse tipo aqui, assim, eu consigo declarar, tá? Tanto é que eu declarei aqui, tá escrito aqui. Mas eu quero dar um significado diferente para ele aqui na memória. Tá? Então eu vou chamar ele de interpoint. Tá? Todo vetor é endpointer? Sim. É isso daí que eu quero que vocês entendam como analogia. Tá? É porque, rigorosamente, ele é isso aqui, ó, int4. Tá? Ele não é endpointer. Rigorosamente.
Mas eu quero que a gente faça uma analogia com o int pointer para a gente entender o assunto de alocação dinâmica aqui. Por que que a gente pode usar um ponteiro como se fosse um vetor? Tá? Então eu escrevi os dois aqui, ó. Tá? Só que aqui é alocação estática. Eu não fiz alocação dinâmica. É só para a gente entender o assunto. Então, rigorosamente, ele é esse int4 aqui. Não esse int pointer. Mas eu quero trazer para vocês como semelhante, um paralelo aqui, para a gente conseguir fazer a analogia de uma coisa com a outra. Tá? E agora vamos lá, vamos continuar aqui. Qual que é o endereço dessa variável argc? Vamos perguntar? Então é esse aqui, ó, 0083FE00. Então vamos colocar aqui. 0083, já esqueci. 0083FE00. Então esse aqui é o endereço dessa variável lá na memória, tá? Qual que é o endereço do vetor? Como que a gente faz para saber o endereço do vetor? Só escrever o nome dele, ó. Tá? 0083 FD é 4. Então, 0083 FD é 4. E o que que acontece se eu escrever é comercial vetor? Alguém sabe me dizer a resposta? Se eu escrever isso aqui, ó, é comercial vetor, não dei enter ainda, vai mostrar o endereço dele? Sim, vai mostrar o endereço dele. Qual é o endereço dele? Não, 0x isso não é resposta não, porque todos começam com 0x aqui. Zero x 0083 FD é 4. Vamos ver? Olha só. E por que que eles são a mesma coisa? Bernardo está escrevendo ali. Vamos ver se ele lembra do que eu falei agora mesmo. Porque o vetor já é o próprio endereço. Exatamente. O nome do vetor já é o endereço onde ele começa. Perfeito. Entendeu? Então, beleza. Então, já colocamos aqui o endereço e o argv. Argv tá aqui, ó. 00 CD B3F8. Engraçado, 00 não tá muito diferente aqui, não? Sabe? Aqui tá todo mundo, 83, 83. E esse cara aqui, ó, CD B3F8, o que será que tá esquisito aqui? Alguém sabe me dizer? Não, não é porque ele é char pointer pointer, não. Não. É porque aqui, ó, tá mostrando o quê? O valor dele. O que está armazenado nessa variável? Vamos colocar ela aqui em cima? Olha só que legal. argv cd b3f8, tá? Que tem esse carinha aqui, ó, cd não sei o quê. Mas e se eu colocar é comercial argv? Olha só. Deixa eu colocar aqui. É comercial argv 0083FE04. Então, essa variável aqui, ó, ela é 0083FE04. Esse é o endereço dela. Tá bom? Isso daqui que o depurador está mostrando quando eu escrevo argv é o que está guardado dentro dela. Olha só, se eu escrever aqui em cima, 00CDB3F8, tá vendo? Por quê? Agora é que começam as coisas legais. Porque ela é do tipo char pointer pointer. Então significa que dentro dela tem o quê?
O endereço de um char, não. O endereço de um char pointer. Perfeito. Se ela é pointer, significa que dentro dela tem o endereço de um char pointer. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. argv0 00cd b40c. Agora, e o que tem dentro de um char pointer? O endereço de um char, não necessariamente de uma variável, tá? O endereço de um char. Então significa que se eu for lá nesse endereço aqui, ó, eu devo ver um char. Vamos ver? 0x00cd b40c. Olha, gente, é muito lindo. Por isso que é bom você entender o negócio. Porque não tem erro, entendeu? Você vai seguindo os passos e vai dando certo. Porque você não está chutando, você está entendendo o que é que está acontecendo. Então, se char pointer tem um endereço de um char pointer tem um endereço de um char. Só que observe que nesse endereço aqui, ó, tem vários chars. Por quê? Um char pointer, ele é o endereço de onde começa, certo? Mas a gente também pode interpretar como se fosse um vetor, não é isso? Então, se eu chegar aqui, ó, e escrever argv, né, 0, eu estou indo, né, porque é a mesma coisa de eu usar um asterisco, certo? É eu ir para aquele endereço, entendeu? Então, olha só, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Asterisco argv. Tá vendo? É a mesma coisa, tá? Porque colocar colchete 0 ou asterisco argv é fazer ele ir no endereço, tá? Agora vamos ver o que o Álvaro escreveu ali. O char pointer é o char 0? Não, o char pointer é o endereço do char 0. Entendeu? O char pointer é o endereço do char 0. Agora, o asterisco char pointer é o char 0? Sim, perfeito. Né? Porque o char pointer é o endereço e o asterisco fazer o ir no endereço. Então, gente, olha para você ver que lindo, tá? Eu consigo ir lá naquele endereço, olha só. Aí deixa eu ver um char aqui então. Olha que lindão. Char pointer e eu vou falar que o endereço 00cd b40c é um char pointer. Então, olha quem que eu vejo aqui. Gente, mas o negócio é lindo demais. Olha aqui. C, que é exatamente o que eu estou vendo aqui, ó, porque corresponde ao primeiro endereço. E se eu colocar o D aqui, o que eu vou ver? Hein, gente? Se eu meter um Enter aqui agora, que caractere que eu vou ver? E aí, não precisa adivinhar, não. É só olhar para minha tela. Se eu meter um Enter aqui, eu vou ver que caractere. Não, D não. Olha só. Se 00CD B40C é esse carinha aqui que corresponde ao caractere C, então 00CDB40D é esse endereço aqui, que corresponde ao caractere dois pontos. Olha só,
Olha, gente, o negócio é legal demais. Não, a barra não, é 2 pontos. O próximo é que é a barra aqui, ó. Tá vendo? A barra aqui e o próximo vai ser o... Tá vendo? Gente, o negócio é legal demais. Entendeu? Então, agora vamos fazer o nosso desenho completão aqui. Onde que está esse ponto e vírgula? Que ponto e vírgula? Não tem nenhum ponto e vírgula. O 2 pontos? Tá aqui, ó, depois do C, ó. Aqui, ele é meu segundo caractere. Meu primeiro caractere é C, o segundo é 2 pontos. Opa! O segundo é 2 pontos, o terceiro é a barra, o quarto é U e por aí vai. Agora vamos fazer o nosso desenho completão da memória aqui. Tipo assim, é completo mais AR e banco de couro. Olha para você ver que legal. Qual que é o valor do argc? Qual que é o valor do argc? Deixa eu voltar aqui, ó. Qual que é o valor? 4. Perfeito. 4. Qual que é o valor que está dentro do vetor? Gente, eu tô adorando. Lixo, exatamente. Só que é o seguinte, tá certinho sua resposta, viu, Cauã? Só que esse negócio aqui é um lixo mais bonito, porque olha só, eu sei que são quantos lixos? Vou colocar outro símbolo aqui, vou colocar isso aqui, tipo assim, para dizer que é lixo, tá? Porque acabou meu espaço aqui. Tá? Então ele gasta 4 espaços de inteiro, tá? 4 lixos. E agora é que eu quero ver se vocês estão atentos mesmo. Qual é o valor de argv? Não, lixo não. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Não. O endereço, mas que endereço? Ele está na tela aqui. Eu quero a resposta precisa. Não, mas está na tela. Eu quero que você me fale qual é. Não, 00x não, Ulisses. Não. Não. O Isaac respondeu quase certo, né? Porque eu acho que ele trocou a letra ali. Gente, o valor do argv, tá? Eu entendi, Isaac. Você respondeu certo, o caractere está trocado, mas é porque você não está lendo. Eu entendi. Seguinte, a resposta do Isaac é que está certa. O que está dentro do argv? Dentro do argv está o endereço de um char pointer. Então, tá aqui o 00 CD B3 F8. É isso que está aqui. Agora, isso aqui corresponde o quê?
corresponde a um outro lugar da memória, não necessariamente a outra variável, é só outro lugar da memória, tá? Esse lugar da memória tem o endereço 0x00cd B3F8, tá? Ele não tem nome, tá bom? Ele não tem nome, mas se eu quiser dar um nome para ele, ele é o argv0, tá? Ele não tem nome, mas se eu quiser dar um nome é esse aqui, ó. argv0. Qual é o tipo dele? Char pointer, perfeito. Char pointer. Qual é o valor dele? Voltar para cá. Deixar aqui para vocês. Qual é o valor dele? CD B40C, perfeito, tá? Então aqui 0x00cdb40c, tá? Então ele aponta para algum lugar da memória que tem char e agora sim, finalmente o char, exatamente, finalmente. Porque se você tem dois asteriscos, você tem que dar dois pulos. Se você tem um asterisco, você tem que dar um pulo. É só a gente fazer a seguinte analogia, olha só. É como se eu tivesse num papel o endereço de outro papel. Então, tipo assim, eu tô aqui no primeiro papel, tá? O meu argv. Aí nele tá escrito assim, pegue o papel que tá dentro do guarda-roupa, por exemplo, entendeu? Aí você chega lá dentro do guarda-roupa, você vai pegar o quê? Você vai pegar um papel, entendeu? Aí na hora que você pega o papel lá dentro do guarda-roupa, é que tá o endereço de onde tá a coisa efetivamente, tá? Então, olha só que legal. Aqui, tá? Eu não vou partir mais não, porque vocês já entenderam. Aqui o endereço é 0x00cdd40c, tá? Eu acho que eu errei aqui, não é esse não, mas eu acho que não é 2Ds aqui não, mas não tem problema. O importante é vocês entenderem a ideia aqui, tá? E aqui dentro, agora sim, aqui dentro tem o C, o dois pontos, a barra, o U, o S, o E. Entenderam? Aqui, ó. Tá? E cada um desses aqui, ó, cada quadradinho desse aqui é um char. Char, char, char. Todo mundo pegou a ideia? Maravilha. Que é isso daí, vocês têm que entender como que o negócio tá na memória. Não é sair chutando as coisas, não. Porque se você estiver saindo chutando as coisas, é porque você não está entendendo. Então, cada vez que você tem um asterisco, você tem um endereço. Mas essa identificação não pode ser direta? Não. Entendeu? Porque o tipo dela é char pointer. Char pointer pointer. Então significa que tem dois níveis de indireção.
Agora vamos lá, Ulisses. Um pointer pode ser um vetor porque ele aponta para o endereço com várias divisões? Porque ele aponta para o início de uma coisa que vai ser dividido conforme o tamanho dele. Tá? Então é por isso que a gente consegue usar vetor e consegue usar pointer de maneira análoga. Eles não são a mesma coisa, tá? Mas a gente consegue usar de maneira análoga. Eu consigo interpretar um ponteiro como se fosse um vetor, tá? Mas o contrário não, tá, gente? Eu não consigo pegar um vetor e interpretar como se fosse um ponteiro, não. Isso eu não posso fazer, não. Ok? Pegar um ponteiro e interpretar como um vetor, ok. Pegar um vetor e interpretar como um ponteiro, não ok. Só para vocês entenderem a diferença de um dos dois. Olha a diferença dos dois, ó. Int, end, vetor, tá? Que é o endereço do vetor. Olha só. Vocês vão ver que eles têm a mesma... aponta para o mesmo lugar, olha só. Deixa eu tirar todas essas coisas daqui, para não bagunçar. Olha só, vetor. E olha, end, vetor. Tá? Todos os dois apontam para o mesmo lugar. Tá vendo? Agora, por que que um deles eu consigo ver os 4 valores e o outro eu só consigo ver o primeiro? Alguém consegue me dizer o porquê? Porque o pointer mostra apenas o primeiro endereço. Essa é a resposta correta. A sua estava no caminho, viu, Gabriel? Mas a resposta correta é essa do Ulisses aí. Porque o pointer mostra apenas o primeiro endereço. Entendeu? Aqui no caso do vetor, eu já sei que são 4. Mas quando eu tenho um ponteiro, eu só sei onde ele começa. Onde ele termina, eu não faço a menor ideia. É trabalho meu saber. Mas onde termina, eu não sei. Tá? Mas eu sei onde ele começa. E agora deixa eu mostrar para você o seguinte. Eu vou criar um vetor 2, tá? E olha só, observe o que eu vou fazer aqui agora. Ele não deixou. Alguém sabe me dizer por que que ele não deixou? Ali o pessoal está digitando. O pessoal está digitando bastante, né? Não, não é porque o pointer vai ter 2 endereços para ir, não, Isaac. É por conta disso, não. Porque 2 pointers terão o mesmo endereço? Também não. Você pode ter 50 pointers apontando para o mesmo endereço. Isso não faz diferença não, tá?
Amanda, sua resposta está quase perfeita, mas eu entenderia ela como correta, tá? Amanda escreveu o seguinte: porque você estaria tentando atribuir o valor de um ponteiro a uma variável. É o seguinte, a resposta correta é: lembra que eu falei que você pode utilizar um ponteiro como se fosse um vetor? Mas você não pode usar vetor como se fosse ponteiro. Então é o seguinte, eu não posso trocar o valor de vetor 2. Eu posso trocar o conteúdo de cada célula do vetor, mas eu não posso trocar para onde ele aponta, porque um ponteiro pode ser utilizado como um vetor, mas um vetor não pode ser utilizado como um ponteiro. Significa que eu não posso trocar para onde ele aponta. Não, não é porque vetor não pode guardar endereço não, tá, Ulisses? Vetor pode guardar endereço sim, não tem nenhum problema, tá? O problema aqui é que vetor não pode ser utilizado como ponteiro. Então, como ele não pode ser utilizado como ponteiro, eu não posso trocar para onde ele aponta, tá? Aí tá escrito aqui, ó, a expressão ela está sendo modificada, tá? L velo é tipo assim, é o valor da esquerda, entendeu? Eu não posso trocar esse valor aqui, ó. Não posso. Porque senão eu estaria trocando para onde o meu vetor 2 aponta. E eu não posso fazer isso. Beleza? Então, assim, dei exemplo prático aqui do que a gente viu nas outras aulas. Então, fiz desenho por desenho, mostrei para vocês. Se eu fosse interpretar isso aqui como ponteiro, seria assim, ó. Tá bom? E agora a gente já está afiado. Em ponteiro, em memória, vocês têm que ter condições de fazer isso aqui, ó. Tá? Se eu pedir para vocês, vocês têm que ter condições de fazer isso aqui. E isso aqui é que mostra que vocês entenderam o que é que está acontecendo. Ficar chutando o valor não mostra. Agora, se você fizer um desenho desse aqui, ó, aí eu falei, não, agora o cara sabe o que está acontecendo na memória. Vamos ver o que o pessoal está digitando aqui. O pessoal começa a digitar e para. Mas vamos lá. Então é isso aqui, gente. Aí agora eu vou continuar com os nossos slides aqui, porque o próximo ponto é interpretar as coisas como se fosse uma matriz. E não tem nenhuma dificuldade. É super sossegado. Mas é o assunto que nós vamos continuar aqui. Então a gente já está vendo como interpretar como se fosse um vetor. Mas e como se fosse uma matriz? Será que, por exemplo, será que tem jeito de eu ir lá no que está no argv e pegar esse caractere C ali? Tipo isso aqui, ó. Olha só, tem jeito. Meu Deus. Já dando um gostinho aqui para vocês, tá vendo? Então é o seguinte, o que o asterisco faz? Ele não faz você ir no lugar? O colchete não faz você ir no lugar? Então, se você tem dois asteriscos, para você chegar no lugar, você tem que usar quantos asteriscos? Se você tem pointer, você tem que usar quantos asteriscos para chegar? 2. Ou quantos colchetes? 2. Olha só que lindo. Tá vendo? Então, o negócio não tem segredo aqui não, gente.
Se o negócio é pointer, pointer, significa que o dado só está daqui 2 pulos. Se o negócio é pointer, 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 ele está daqui quantos pulos? 3. Entendeu? E aí significa que para eu chegar lá eu tenho que usar 3 asteriscos ou 3 colchetes. Entendeu? Então, assim, o negócio é muito simples. Mas você tem que entender o que você está fazendo. Ah, não tem segredo. Se você tem o endereço do lugar, você tem que ir no lugar. Então, pointer, pointer matriz é matriz. Você pode interpretar um pointer, pointer como se fosse uma matriz. Ele é matriz? Não, tá? Da mesma forma que vetor não é pointer. Mas você pode usar um pointer como se fosse um vetor? Sim. Da mesma forma que você pode usar um pointer, pointer como se fosse uma matriz. Então, pointer, pointer, pointer pode ser utilizado como uma matriz de 3 dimensões e assim por diante? Perfeito. Entendeu? É exatamente isso aí, gente. Tá? Vocês já estão pegando o esquema do negócio. Por quê? Se eu tenho endereço, é porque eu tenho um pulo. Tá? Eu tenho que dar um salto, eu não já tenho o valor. Eu tenho que dar um salto para chegar no valor. Se eu tenho 2 asteriscos, eu tenho que dar 2 saltos. Então eu tenho que usar 2 colchetes. Mostra um código de um ponteiro que realiza a função de matriz? Mostro, é agora, é o nosso assunto de agora. Entendeu? Aqui, ó. Entendeu? Eu estou só dando gostinho para vocês, mas nós vamos ver o slide aqui agora. Tá? E no final da aula eu ia perguntar se tem uso para algo muitos asteriscos. Tem, entendeu? Você pode colocar como se fosse uma dimensão cada característica. Entendeu? Tem sim. A gente não fica usando muitos não, tá? O mais comum é 1, 2 ou 3. Depois disso já virou bagunça. Não é que você não pode. Pode. Mas aí, provavelmente tem maneira melhor de fazer, entendeu? Se você está usando, chegou lá 4, 5 asteriscos e você fala assim, gente, pelo jeito tá errado, sabe? Sabe aquele negócio que já tem o cheirinho de que tá errado? Você fica assim, deve ter outra maneira, sabe? Então, assim, é um asterisco, 2, com 3 você já começa a dar uma pensada, falou, ó, gente, deve ter outra maneira, tá? Mas na hora que chegou no 4, aí você fala, não, gente, com certeza eu tô caminhando em direção ao abismo, tá? Tem grande chance de não ser? Não, não tem não, tá? Provavelmente você está caminhando em direção ao abismo mesmo, fazendo coisa errada. Mas existe uma leve possibilidade de estar certo. Eu nunca tive que fazer nada que usasse 4 níveis de ponteiro. Não é que não tenha, provavelmente tenha, mas eu nunca precisei. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa agora e ele começar a aparecer 4 níveis de ponteiro, eu falo assim, gente, provavelmente eu estou errando. Tá? Então, assim, tenha isso mais ou menos em mente aí, beleza? Então é o seguinte, vamos continuar aqui com o nosso assunto. Alocação dinâmica de matriz. A alocação dinâmica de memória para matriz é realizada da mesma forma que para vetores, com a diferença que teremos um ponteiro apontando para outro ponteiro que aponta para o valor final. Nada de demais, a gente acabou de ver isso aqui. Isso aqui, ó, é um exemplo disso. Tá um ponteiro que aponta para um ponteiro que aponta para o valor final. Então não tem nada de demais. Tá? Um exemplo de implementação para matriz real bidimensional, M por N, é fornecido a seguir. Então deve estar no próximo slide. Vamos ver. A estrutura de dados utilizada nesse exemplo é composta por um vetor de ponteiros, correspondendo ao primeiro índice da matriz, sendo que cada ponteiro aponta para o início de uma linha. Ah, então beleza. Olha só,
Ah, parece bagunçado? Gente, tem nada de bagunçado, tá? Olha só o que ele está fazendo. Primeiro, matriz é do tipo float pointer pointer. Então significa que matriz, tá? É como se fosse um vetor de vetores, né? Porque lembra que eu falei com vocês que a gente pode fazer uma analogia como um ponteiro, como se fosse um vetor? Então, olha só, vamos separar aqui. Então, é como se eu enxergasse a matriz como sendo um vetor de vetores do tipo float. E aí, vamos lá. Olha só o que esse código faz. Ele lê um M e um N, tá? Para poder corresponder à minha matriz. Tipo assim, M e N, tá? Isso aqui é para corresponder, tá? Mas não é assim que fica na memória, não. Vocês já sabem que não é assim que fica na memória. Fica assim, ó. Certo? Todo mundo concorda? Sim ou não, gente? Né? Porque isso aqui é a visão que eu tenho, tá? Isso aqui é a visão, como se fosse uma matriz. Mas na memória ele está assim, ó. A gente acabou de ver isso aqui, ó. Tá? E aí, vamos lá. Então, ele lê o M e o N, e olha só o que ele faz. A primeira coisa que ele faz é alocar espaço para M quadradinhos, cada quadradinho do tipo float pointer. Então, significa que aqui, ó, deixa eu trocar a cor. Aqui tem um float pointer, aqui tem um float pointer e aqui tem um float pointer. Então, beleza, ele alocou espaço para cá, ó, tá? Essa linha 14 é essa aqui, ó. Essa é a linha 14. Tá? Ele está alocando espaço para float pointer. E aí depois ele vai em cada linha dessa, olha só, linha 21 aqui, ó. Depois ele vai em cada linha dessa e aloca n do tipo float. Então, aqui, ó, ele veio aqui no matriz 0 e alocou n floats. Então, aqui, ó, é float, aqui é float e aqui é float. Aqui é float pointer. Aí depois ele volta aqui. Aqui é o matriz 1. Aí ele vai alocar espaço para n floats. Depois ele itera aqui de novo, vem para a matriz 2, aloca espaço para n, tá? E aqui é float, float e float. E vão lá, pergunta para vocês. Se eu quiser acessar esse cara aqui, ó, opa, se eu quiser acessar esse cara, como vocês já viram matriz e entendem tudo de ponteiro agora, se eu quiser acessar esse cara aqui, como que eu faço para acessá-lo? Quero aquela resposta certona aí, que vocês já entendem tudo de ponteiro agora. Como é que eu faço para chegar nesse cara aqui, ó? Nesse. Cauã, perfeito, cara. Matriz 1, 2.
Maravilha! É essa a resposta, cara. Olha só, perfeito, porque o matriz 1 faz ele chegar aqui, vamos ir trocando a cor. O matriz 1 faz ele chegar aqui, só que o matriz 1 dá para ele o quê? Float pointer. E depois ele usa o 2 para chegar aqui, ó. Maravilha, resposta certíssima. Você também merece hoje uma estrela aqui. Beleza? Então, gente, vocês podem ver que é o seguinte, tudo que a gente aprendeu aqui, ó, eu li um slide para vocês e vocês já sabem a resposta. Porque não muda nada, tá? Se eu tenho 2 asteriscos, para eu chegar no lugar, eu preciso de 2 cochetes. Isso, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. Esse método aloca uma matriz bidimensional dinamicamente. Por que é dinamicamente? Porque eu uso o malloc aqui, ó. Tá? Quantos mallocs? Aqui, se o meu m, pergunta para vocês, tá? Se o meu m é igual a 4 e o meu n é igual a 7, quantos mallocs eu fiz? Quantos? A resposta não é 2 não, viu, Ulisses? Também não é 28 não. Também não é 11 não. Gente, não é para chutar não. Também não é 4 não. É só você dar uma analisada aqui no desenho, ó. Esse aqui era um exemplo de m igual a 3 e n igual a 3. Agora, se o meu m é 4 e o meu n é 7, quantos mallocs eu fiz? 2 não é não. 5. A resposta é 5. Tá? Por quê? Eu vou fazer um malloc para alocar as linhas e depois eu tenho que fazer um malloc para cada linha. Então, eu vou fazer um malloc com 4 espacinhos e depois, para cada espacinho, eu vou fazer um malloc com 7 espacinhos. Então, a resposta é 5. Beleza. Então, continuando aqui, ó. Para se aumentar o número de dimensões, basta aumentar o número de ponteiros, ou seja, para 3 dimensões, teria a seguinte declaração. O Cauã tá afiado hoje mesmo, tá? E assim por diante, tá bom? Resumindo, a alocação dinâmica reduz o desperdício de memória e torna a programação mais portável. Né? Porque eu não preciso ficar gastando nada e tem possibilidade de caber em outros lugares. As funções mais utilizadas, malloc, né, que é o malloc, o calloc, que é o calloc, o r, né, o realloc, ou realloc, e o free. Ponteiros, variáveis que armazenam endereço de memória. Matrizes, podem ser representadas como ponteiros de ponteiros. E ponteiros podem ser retornados de funções. Uma tirinha que a Virginia gosta bastante de colocar essas tirinhas, essas figurinhas assim. Tem um outro aqui para trás também, né? Cadê? Esse cara aqui do Alienígenas do passado. E exercícios para vocês divertirem. Que o Ulisses está perguntando ali porque ele está em dócil, tá? Por que não entendeu por que é 5? Eu volto aqui, ó. Por que é 5? Vamos apagar tudo aqui. Ixi, mas apagar tudo aqui é preferível fechar e abrir de novo. Por que são 5? Tá? Eu falei que o meu exemplo, o m era igual a 4 e o n igual a 7. Então, o que eu tenho que fazer? O meu primeiro malloc aqui, ó, linha 14, tá vendo que ele é em função do m? Só tem um malloc para alocar o m. Então, se o meu m é igual a 4, ele vai fazer isso aqui, ó.
Quantos mallocs até agora? Vamos trocar a cor aqui para a gente ir contando. Quantos mallocs? 1, tá? Aí o seguinte, eu tenho que vir nesse carinha aqui e fazer um malloc, não tenho? Então, se eu tenho que vir nesse carinha aqui e fazer um malloc de 7. Aqui, ó, observe que está dentro de um for, tá vendo? O for é em função de m, tá vendo? Mas o malloc é em função de n. Então, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, já foram 2 mallocs. Vou fazer a mesma coisa para o outro. Então, já foram 3. Vou fazer a mesma coisa para o outro agora. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu por que foi 5, Álvaro? Beleza. Tá? Então vamos ver se você entendeu. Se o meu M for 9 e o meu N 16, quantos mallocs eu tenho? 17? Não. Então não entendeu não. 10. Tá? Porque você vai ter um para alocar esse aqui e depois você vai ter um para cada um dos 9. Tá? Então são 10. No caso de duas dimensões Isaac. Beleza? Então é isso, gente. E agora, uma mega diversão para vocês fazer esses exercíciozinhos aqui, tá? E eu vou deixar vocês descansarem quarta-feira para vocês pensarem, tirar dúvida, fazer exercício e tudo. Então, quarta-feira, vocês ficam fazendo exercício. Acho que a gente já teve bastante assunto para não pesar, entendeu? Porque o próximo assunto, eu não quero começar com vocês sem vocês ter dado uma praticadazinha, entendeu? Sexta-feira a gente volta? Sim, sexta-feira a gente volta. Tem aula sexta-feira. Eu tô dando quarta-feira para vocês darem uma descansada, pensar sobre todas essas coisas que a gente viu aqui, rever o vídeo se for o caso, fazer os exercícios. Os exercícios não são difíceis, tá? Só que é o seguinte, eu gostaria, é claro que eu não estou vendo isso, vocês vão fazer se vocês quiserem, mas eu gostaria que vocês fizessem os desenhos da memória e depois ver se casa com o desenho, entendeu? Porque se você chegar e fizer o programa, depois você vai fazer o desenho condicionado ao programa. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam o desenho para vocês projetarem o que vocês estão querendo e depois faz o programa para ver se casou com o que você projetou, entendeu? O primeiro passo não é chegar, abrir o negócio e ficar dando dedada e programar, não. O primeiro passo é pensar sobre o que você quer fazer, a parte de projeto. Tá? Então, tentem fazer um desenho antes de começar a fazer a função, tá? Porque PD dá uma olhadinha no slide, pode? Pode. Ué, claro que pode, deve, sem nenhum problema. O slide é para você consultar mesmo. Momento de fazer exercício, testar é agora. Na hora que você está na hora da prova, você já tem que estar afiado. Então, o momento de errar é agora, o momento de tirar dúvida é agora, entendeu? Tudo é agora. E na hora que chegar na prova é a hora de acertar.
Beleza? Então é isso, gente. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, pode mandar e-mail, né? Como vocês já sabem. Pode mandar e-mail lá para a Ana também, que é a monitora. Eu tento responder vocês mais rápido possível, mas em geral eu faço isso bem durante a semana, no fim de semana eu demoro um pouquinho mais, mas é isso aí. Tá? Então tentem fazer isso aqui, não é difícil, mas não tenta escrever o código de cara, não tenta dar uma pensada o que é que você quer fazer. Aí depois que você pensou, planejou, faz, vê se deu certo. Beleza? Então vou parar de gravar